7 verdades bíblicas que as pessoas não entenderam corretamente. Quando Jesus, em seu momento final como Filho do Homem na cruz, bradou a expressão "está consumado", ele deixou claro que o plano de redenção do Deus Pai para com seus filhos perdidos havia chegado ao seu ápice. Desta forma, tudo aquilo para onde apontaram as profecias, desde os tempos mais remotos, havia se concretizado naquele momento tão extraordinário. Está feito. Jesus venceu por nós. A despeito das visões predominantes apresentadas pelas mais diversas correntes teológicas e doutrinárias pelo mundo afora, creio que seria plausível apreciar uma visão diferente, onde se enxerga um evangelho simples e se pode vislumbrar a consumação da palavra fiel dada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo aos humildes e simples de coração no evento da morte do seu Filho na cruz. Bom, primeira verdade. A grande tribulação foi todo o sofrimento passado por Jesus nos dias do seu testemunho, a qual culminou com o estabelecimento da abominação da desolação no lugar santo, isto é, os castigos terríveis sofridos por Jesus, culminado com sua terrível morte na cruz. A imagem do seu corpo totalmente castigado e desfigurado é o sacrilégio terrível ou a abominação que causa desolação, predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Lembrando que as passagens bíblicas abaixo citadas estão no contexto da explicação de Jesus aos seus discípulos sobre quando se haveria de manifestar o reino de Deus a eles, isto é, a todos. Importante ressaltar que os castigos sofridos pelo corpo físico de Jesus repercutiram diretamente nas células do seu corpo, que somos nós, uma vez que, sendo parte do corpo de Cristo, os castigos que sofreram afetaram também espiritualmente os membros que o compõem. Daí o sentido de se fazer constar abaixo que, se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, os dias da tribulação de Jesus, ninguém se salvaria. Fica claro, então, que a grande tribulação ocorre naqueles dias, ou seja, nos dias de Jesus. Vejam os versículos a seguir. Mateus 24. O sermão continua: a grande tribulação. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Marcos 13. Sermão profético continua: a grande tribulação. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. O sermão continua: a vinda do Filho do Homem. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Segunda verdade. A abominação da desolação foi estabelecida no lugar santo, que era o corpo físico de Jesus. Ele foi a cidade santa pisada pelos gentios por 42 meses, conforme Apocalipse 11, 2. Sugere-se que os irmãos façam um estudo mais atencioso do significado de cada compartimento do santuário terrestre que Deus determinou que o homem fizesse, tendo como modelo o que está no céu. Na verdade, no céu não há um santuário físico, muito menos tangível, como o que se construiu aqui na terra, porque o Senhor mesmo é o próprio santuário lá no céu. Sendo assim, fica possível entender mais facilmente que no céu Jesus e o Pai, que agora são um, são hoje o Santíssimo Lugar, e que Jesus em carne era o Santo Lugar, ou a Cidade Santa, ou o Santuário de Deus. Esse foi o lugar profanado onde se estabeleceu a abominação desoladora. Compreenderam agora? Daniel 9. A oração de Daniel, às 70 semanas o Messias. E ele, Jesus, fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Daniel 11. E estarão ao lado dele, do chifre pequeno, o Império Romano, judeus e todos que não tinham Espírito de Deus. Forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, ou seja, o lugar santo, o corpo físico de Jesus, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, ou seja, matariam Jesus. Terceira verdade. As duas testemunhas citadas em Apocalipse 11 estavam consubstanciadas na própria pessoa de Jesus Cristo, no período do seu ministério de 1260 dias ou 42 meses, isto é, 3 anos e meio, tempo percorrido desde o início do ministério público de Jesus, com o seu batismo no Rio Jordão, até a sua morte. Ressalto que o contexto em que está o assunto envolve o santuário de Deus, que deveria ser medido, a saber, a observação da obra perfeita a ser realizada por Jesus no seu corpo físico. Ordens para medir o santuário de Deus.
Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário e o altar, e os que nele adoram, mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E concederei às minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Observem aqui que essa cidade santa, que era o corpo de Jesus Cristo, o lugar santo, seria pisado pelos gentios durante o tempo do seu ministério, certo? E a questão dele conceder as 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias, ou seja, os mesmos 42 meses e também 3 anos e meio, faz menção ao que eu já falei anteriormente, que essas 2 testemunhas estavam consubstanciadas, na verdade, na própria pessoa de Jesus Cristo, e não se tratava aí de outras 2 pessoas distintas, quer seja profetas ou servos de Deus de outras épocas ou pessoas que apareceriam nessa época, não, mas sim, era a própria pessoa de Jesus Cristo. Estas são as 2 oliveiras. Quarta verdade, a batalha do Armagedon, isto é, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ocorreu no dia da grande tribulação e do estabelecimento da abominação da desolação no lugar santo, isto é, no corpo de Jesus. Aquele foi o grande dia do Senhor, dia da sua batalha contra o inimigo e todas as suas hostes espirituais da maldade que estavam no comando dos transgressores no campo físico à época. Apocalipse 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa batalha aqui ocorreu no campo espiritual. Não se trata, como muitos pensam e interpretam a palavra de Deus, de uma batalha onde surgirão exércitos no mundo físico para batalhar contra Israel. Nada a ver, não é por aí. Essa batalha foi naquele grande dia em que Jesus Cristo estava sendo torturado e acabou sendo estabelecida sobre o seu corpo, sobre o seu lugar santo, a abominação desoladora. No campo espiritual estava havendo essa grande batalha, a batalha do Armagedon, a batalha da justiça de Deus, da misericórdia e também da punição de toda a impiedade. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Tanto é que se faz constar aqui esse versículo onde diz que vem ressaltar que naqueles dias mesmos que as pessoas vigiassem porque Jesus já estava voltando, e foi o que aconteceu logo após. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ou seja, o Vale de Josafá, o Vale do Megido, a Montanha do Megido. Isaías 24, predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito, a promessa de livramento e da ruína dos inimigos, cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa cova, e serão encerrados num cárcere, e serão punidos depois de muitos dias. Joel 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra. Aqui fica claro que todo esse contexto aqui é o contexto do grande dia do Senhor, da morte dele, do dia da expiação e do estabelecimento da abominação desoladora. Zacarias 12, a destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon, no vale de Megidon. Zacarias 14, eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Acontecerá naquele dia que não haverá calor, nem frio, nem geada, porém será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz.
Na parte da tarde, até o momento em que Jesus estava vivo, a luz resplandecia, mas as pessoas não quiseram ver a luz que brilhava. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Ali, a partir de Jesus, da sua morte, rios de água vivas correram. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Logo após aqueles dias, quando Cristo ressuscitou, ele se tornou um com o Pai. Na verdade, agora já não seria ali mais Jesus, o Filho do Homem, mas o Deus Todo-Poderoso, a quem foi dado toda a glória no céu, na terra e em todo lugar. Quinta verdade, a ressurreição de todos os profetas e servos de Deus que aguardaram a vinda do Messias e confiavam nas promessas do Senhor ocorreu no campo espiritual imediatamente após a morte e ressurreição de Jesus. Logo após aqueles dias, muitos ressuscitaram. Isto ocorreu seguramente no campo espiritual, pois, como afirmou Jesus, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Qualquer entendimento diferente do que nos passa as palavras proferidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme relatado nos Evangelhos, deverá ser fruto de profunda investigação, a fim de que se verifique a contextualização da informação proposta. Deverá-se ter certeza do autor do livro, bem como o período em que aquela informação foi escrita. De qualquer forma, deveremos ter por certo de que a palavra, pela palavra, se comprovará e dará sempre testemunho da verdade. Sexta verdade, após a ressurreição tratada no item anterior, nos dias atuais, a volta de Jesus, ou seja, a manifestação do reino de Deus, que não vem com aparência exterior, se dá no momento da nossa morte. Esse é o verdadeiro arrebatamento que vem ocorrendo desde os dias posteriores à subida de Jesus aos céus. Bom lembrar também do que consta na palavra que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Creio, e só há esta forma correta, ser muito importante dar crédito às palavras proferidas pelo próprio Jesus e feitas constar nos evangelhos, estes atribuídos aos discípulos que tiveram contato direto com o Salvador. Importante mencionar que a ressurreição dos profetas e servos de Deus, que haviam morrido desde os tempos mais remotos, ocorreu depois da ressurreição dele. E esse depois não deve ser entendido de forma alguma como um tempo muito depois ou um tempo futuro. Esta foi uma ocorrência naquela geração, pois assim disse Jesus que ocorreria. Maravilhoso é entender todas as verdades deixadas pelo Mestre sobre a manifestação do seu reino ainda naqueles dias, pois afirmava ele que muitos dos que viviam naqueles dias não veriam a morte antes de que visse manifestado o seu reino. Muitos não entenderam que estava o Mestre a falar, que o fato dele aparecer ressurreto já confirmava a sua fala. O erro é que, até os dias atuais, as pessoas estão esperando ver com os seus olhos físicos a manifestação daquilo que ocorre dia a dia pela morte no campo espiritual. Sobre a ressurreição ocorrida depois da ressurreição de Jesus, Mateus 27. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram. Muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui está a prova da ressurreição logo depois da ressurreição de Jesus. Não adianta querer interpretar como uma ressurreição futura. Não, isso, cumprindo as palavras de Jesus, de que tudo se cumpriria na sua geração, demonstra que no campo espiritual, espiritualmente, aquelas pessoas que estavam mortas e que o aguardavam foram ressuscitados e já estão nos céus com ele, a cumprir o milênio nos céus, que é um período perfeito e completo, não literal de 1000 anos. Lucas 17. A vinda súbita do reino de Deus. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. João 11:25. Declarou-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nossa morte poderá ocorrer a qualquer momento do dia, e o fato de Jesus ter afirmado em Lucas 17 que, conforme se verifica em alguns versículos, de dois, um seria levado e outro seria deixado, ele não quis dizer que o que se havia deixado não iria depois, igualmente ao primeiro, mas sim que aquele era o momento do que se havia levado pela morte. Leiam a Bíblia e reflitam nisto. Nos dias atuais, a manifestação do reino de Deus se dá no momento da nossa morte. Poderá ser à noite ou durante qualquer parte do dia. Vejam, Lucas 17. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Ressalto aqui que esse que será deixado será levado posteriormente também, se for julgado justo por Deus, que ele vá para o céu, ou, no outro caso, será deixado na escuridão das trevas, não sendo aquela pessoa que Deus julgue que era merecedor dos céus, certo? Não haverá uma questão de um arrebatamento, como as pessoas imaginam, como o cinema pinta para as pessoas hoje, nos dias atuais. Mas sim, será um fenômeno que ocorre todos os dias, através da nossa morte. Sétima verdade, o milênio foi inaugurado com a ressurreição dos salvos, citados no item quinta verdade, e trata-se de um período completo e perfeito, no campo espiritual, tendo iniciado com a primeira ressurreição dos salvos logo após a tribulação, morte e ressurreição de Jesus, e findará nos dias em que Satanás, Gog, príncipe de Magog, será solto por um pouco de tempo e sair para enganar as nações, no campo espiritual, é claro, que é Magog, a nação espiritual formada por todos os povos mortos que se juntaram ao inimigo das nossas almas, e em que Deus de uma vez por todas o vencerá, destruindo de vez por todas o mal. Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Aí será a destruição de Satanás, o príncipe deste mundo caído. Não se trata de forma alguma de 1000 anos literais. O anjo que tem a cadeia na mão e prende Satanás e seus dominados na circunscrição no campo espiritual do planeta Terra deve ser entendido como a fiel tradução da palavra o explicita, isto é, anjo é igual ao mensageiro, e esse mensageiro é o próprio Jesus. Sei que isso pode lhe soar estranho num primeiro momento, mas creio que a partir de agora, ao lerem as Escrituras de uma forma mais atenciosa, verão que faz sentido esse argumento, e principalmente no livro do Apocalipse, isso se fará mais notável. Deixemos de lado os dogmas que nos aprisionam na obscuridade e na ignorância da falta de conhecimento da palavra, e passemos a interpretar as Escrituras de uma forma mais simples, clara e objetiva. Nessa linha de pensamento, afirmo-lhes que, a rigor, no Apocalipse, os anjos que ali atuam dizem respeito ao próprio Jesus, e o fato de serem em número de 7 vem nos trazer a completude do trabalho perfeito realizado por esse anjo. Leiam a partir de agora atenciosamente as Escrituras e, tendo essa nova informação, Jesus é igual anjo, é igual mensageiro, verão todas as coisas se encaixarem perfeitamente, e o Espírito Santo os instrua. Esses que reviveram, citados em Apocalipse 24, conforme a seguir, são os mesmos profetas e servos citados anteriormente em Mateus 27, 53, e somados aos que depois daqueles dias, no cotidiano, vão morrendo e ajuntando-se àqueles, ou seja, ao corpo espiritual do Deus Altíssimo, a saber, o verdadeiro santuário celestial. Apocalipse 20. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Esse anjo era Jesus. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, um tempo perfeito, não 1000 anos literais. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, ou seja, Gog e Magog. Satanás será solto por um pouco de tempo para enganar a sua nação espiritual e, ao fim, será de uma vez por todas vencido por Deus.
Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está, mais uma vez, a prova da ressurreição dos salvos logo após a ressurreição de Jesus. Tá certo? E durante esse período de 1000 anos, um período perfeito, todos nós que vamos morrendo, vamos ressuscitando e nos ajuntando a essa multidão de salvos e julgando as nações, até aquele dia onde se findará esses 1000 anos. Resumindo, Jesus voltou logo após a grande tribulação daqueles dias, que ele mesmo passou, e isso não ocorrerá através do sofrimento de uma geração futura, como muitos pensam e pregam por aí. A grande tribulação foi todo o sofrimento pelo qual passou Jesus nos dias do seu testemunho, e o estabelecimento da abominação da desolação no lugar santo deu-se quando o crucificaram na cruz. Aquela imagem do seu corpo morto, cravado numa cruz, totalmente castigado, dilacerado e ensanguentado, inclusive cravado ao lado por lança de soldado romano, foi a verdadeira abominação da desolação, tendo sido todo o castigo sofrido por ele, as aflições e angústias que o levaram inclusive a sua gota de sangue, a verdadeira grande tribulação, e não será outro acontecimento diferente disto. Jesus era o lugar santo que estava entre nós nos dias do seu testemunho. Veja um estudo no meu canal sobre Jesus ter sido a cidade santa que os gentios pisaram por 42 meses, conforme está em Apocalipse 11:2. O reino de Deus já se manifestou aos profetas e todos os servos de Deus que o aguardavam e que já haviam morrido desde a criação do homem e até imediatamente antes de Jesus morrer na cruz. Ressuscitaram ao terceiro dia e posteriormente subiram aos céus. Ele inaugurou o milênio nos céus logo após aqueles dias, e esse milênio findará quando o soberano soltar Satanás por um pouco de tempo, a fim de que intente novamente enganar as nações no campo espiritual e seja destruído de uma vez por todas, ele e suas hostes da maldade, não restando mais nenhuma sombra do pecado. Vejam também os vídeos sobre a volta de Jesus e sobre a abominação da desolação e a grande tribulação que estão no meu canal, e creio que entenderão bem isto que estou lhes revelando. Não diferente da mentalidade das pessoas da época em que aconteceram os fatos narrados nas passagens bíblicas aqui citadas, os cristãos da nossa época em que vivemos, por falta de uma compreensão verdadeira da palavra, creio que pela falta de um estudo mais atencioso das Escrituras e agravado pelos ensinamentos errôneos disseminados por séculos, por diversas correntes teológicas e doutrinas várias, passaram a esperar uma vinda do reino de Deus, dando ênfase ao que os olhos físicos podem contemplar. Parece-nos que esqueceram essa importante informação citada por Jesus em Lucas 17:20, de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus afirmou que logo depois de percorrido pouco tempo da aflição naqueles dias, ele já não estaria mais fisicamente ali entre eles, uma vez que sabia que se aproximava o momento tão esperado da redenção, a saber, da sua morte na cruz, do grande dia da perfeita expiação, ou seja, da grande tribulação e o estabelecimento da abominação da desolação no lugar santo, que era o corpo de Jesus. Então, sem sombra de dúvidas, afirmo categoricamente que o versículo 30 de Lucas 17 a seguir, o qual está em consonância com vários outros tantos textos bíblicos, nos vai responder em que momento das nossas vidas haveremos de ter manifestado a nós o nosso Senhor, na sua glória, ou seja, o dia em que Jesus e o seu reino, o reino do próprio Pai, se manifestará espiritualmente a nós, a saber, no momento da nossa morte. Pois Lucas 17:30 afirma: assim como nos dias de Noé e Ló, em que aqueles povos foram destruídos, ou seja, morreram, será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Por isso nos alertou tanto, para que não fôssemos enganados por falsos cristos, se dizendo estarem fisicamente aqui ou ali, posto que a vinda do verdadeiro Cristo ressurreto ocorre somente no campo espiritual. Tenhamos por certo, amados irmãos, que pelo evento da morte todo ser humano na face desta terra terá que passar. Nenhum homem sequer deixará de ter o seu corpo físico esvaído do fôlego de vida. Todos morreremos, e só assim nasceremos de novo, do Espírito, e acessaremos as instâncias celestiais. Maravilhosíssimo é saber que aquele que crê no Filho, Jesus, ainda que morra, viverá. Esse será o grande momento da nossa existência. Glórias a Deus.
Nossa morte poderá ocorrer a qualquer momento do dia, e o fato de Jesus ter afirmado em Lucas 17 que, conforme alguns versículos, de dois um seria levado e outro seria deixado, ele não quis dizer que o que se havia deixado não iria depois, igualmente ao primeiro, mas sim que aquele era o momento do que se havia levado pela morte. Leiam a Bíblia e reflitam nisto. Porventura, não é assim que ocorre, meus irmãos. Pessoas morrem no dia a dia, em casa, durante o sono ou em outro momento, no seu local de trabalho, seja no campo de plantio, seja no escritório ou indo para lá, ou qualquer outro local possível que se frequente. Nos versículos acima, a palavra fiel tudo abrangeu. Creio que agora esteja tudo muito claro. Perguntaram-lhe: onde, Senhor? E respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E para finalizar a sua explanação sobre o dia em que haveria de se manifestar o Filho do Homem, ou a vinda de Jesus no seu reino, o nosso Salvador proferiu essas palavras que parecem não nos deixar sombra de dúvidas. Muitos estudiosos da palavra até se referem a esse versículo bíblico como sendo um enigma, simplesmente porque não entenderam o contexto em que se apresenta todo o capítulo 17 de Lucas e outros análogos. Mas não resta dúvida de que simplesmente Jesus afirmou que ele se manifestaria sempre onde estiver o corpo. Entendam o corpo com o mesmo significado de cadáver, ou o corpo da pessoa cujo santuário físico morreu. E quanto à parte da continuação desse versículo, aí se ajuntarão as águias, creio que o profeta Isaías já tenha nos esclarecido lá no Antigo Testamento, ou mesmo outras passagens do Velho e do Novo Testamentos. Recorramos à seguinte passagem bíblica para entender o seu significado. Isaías 40, o livramento prometido ao povo de Israel. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Na referência supracitada, Isaías não apenas estava citando uma passagem metafórica, mas sim estava revelando, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor Deus, as coisas maravilhosas do reino dos céus. Convido os amados amigos e irmãos a assistirem os vídeos no meu canal que tratam desses assuntos mais detalhadamente. Não pretendo de forma alguma ser o dono da verdade, senão apenas apresentar argumentos que apontem um caminho a seguir, no intuito de que cada um de vocês possam, por si só, pesquisar na Palavra de Deus sobre os assuntos mencionados nos meus vídeos, de forma que, guiados pelo Espírito Santo, consigam encontrar e entender as verdades na Bíblia Sagrada contidas. Até o nosso próximo estudo. Convido-los a assistirem os outros vídeos do meu canal. Que o Senhor abençoe a todos. Deixe seu like e inscreva-se no canal.